boa tarde. A gente vai falar sobre a desigualdade educacional e como se encaixa no mercado de trabalho e também no nosso cotidiano. Então, eu vou começar a introduzir. Então, a desigualdade educacional acontece quando pessoas de diferentes origens sociais, econômicas, raciais e de diferentes regiões do país não têm a mesma educação ali, o mesmo nível. Isso significa que algumas crianças e jovens não têm a mesma qualidade de ensino ou não conseguem alcançar os mesmos resultados que as outras, por causa dessa diferença. E esse problema é um dos maiores desafios para o desenvolvimento das sociedades, pois muitas pessoas não conseguem ter o mesmo nível e isso afeta a capacidade delas, também impacta a economia, não tem a mesma condição de vida e também a harmonia entre os cidadãos, porque não é a mesma. E agora eu vou falar um pouco das causas e dos fatores. Um dos primeiros fatores é o fator econômico, que começa pela renda familiar. Muitas famílias, às vezes, ganham menos e com isso não conseguem comprar livros, nem pagar pela internet e também não criam um bom ambiente para estudar em casa. E aí o segundo é a desigualdade de investimento. Regiões mais pobres, elas não conseguem, recebem menos dinheiro do governo e com isso não conseguem melhorar materiais das escolas, contratar bons professores e a melhoria da escola no geral. E o segundo fator é o fator social, que é discriminação e preconceito. Grupos minoritários, como indígenas e afrodescendentes, geralmente costumam enfrentar mais preconceitos na sua vida escolar e acaba prejudicando eles. E o terceiro e último é o fator familiar, que é o ambiente familiar. Que muitas vezes lares instáveis que não valorizam a educação podem prejudicar o desempenho escolar dessas pessoas. E para aprofundar um pouco mais o nosso trabalho, a gente escolheu a obra do Paulo Freire, o Pedagogia do Oprimido, onde ele deixa ainda mais explícito como essa desigualdade educacional e tanto educacional quanto no mercado de trabalho, ela fica bem exacerbada. Ele cita 3 tópicos bem importantes no livro, que é a dialogicidade, a opressão e libertação e a conscientização. Nos meios de massa, a gente falou sobre como a internet influencia nisso, seja positivamente ou negativamente. E a gente sabe que a tecnologia, principalmente, é um meio muito buscado e introduzido agora nas plataformas de educação, desde a pandemia e até mesmo antes disso. E é uma tendência que procura sempre aumentar. E não é uma tecnologia inclusiva para todos. Então, os meios de massa, também seja os culturais ou as plataformas digitais, influenciam na perspectiva que essa desigualdade educacional é vista para o resto. Considerando o tamanho e a proporção que ela abrange, ela pode servir tanto como um auxílio ou também como um ponto negativo para a causa. E como exemplo disso, a gente trouxe esse filme, Entre os Muros da Escola, que fala de uma sala repleta, que mostra explicitamente o choque cultural de uma sala repleta por diferentes etnias e como esse professor lida e trabalha com essas diferenças comportamentais, considerando que cada etnia tem sua forma diferente de agir e também tem um comportamento diferente às práticas educacionais. Já esse filme, Escritores de Liberdade, fala sobre como o sistema educacional falha em proporcionar um ensino igualitário para todos e como a falta de representação pode impactar em estereótipos negativos, meio que o contrário do que prega no primeiro filme. E aqui é um dado sobre a falta de acesso à internet de qualidade, impacto da educação, trabalho e inclusão social nas periferias. E se relaciona com aquilo que eu falei anteriormente, ainda que a pandemia tenha acentuado essas taxas, a falta de internet e diversos meios de desigualdade educacional também se relacionam com isso. E como proposta de solução, a gente pensou em auxílio efetivos de Bolsa Famílias de baixa renda para garantir que eles recebam de maneira igualitária um auxílio financeiro, que possa não contribuir com muito, mas pelo menos igualizar onde eles estão socialmente. E apoio psicológico social, que é muito importante, porque não adianta só ter acesso a esse dinheiro,
considerando que a desigualdade sempre afeta o psicológico e também a forma como o cidadão se porta na sociedade. Esse apoio psicológico se faz muito importante não só para o aluno, mas também a famílias. E metodologia inclusiva é uma metodologia que prega a participação ativa dos alunos na sala de aula e também uma colaboração melhor. E políticas públicas integradas que possam garantir, né, que essas tecnologias ou todos esses meios possam futuramente, porque concluindo basicamente não tem como apresentar nenhuma proposta de solução de maneira rápida, tudo é um processo, políticas públicas integradas provavelmente ajudariam a implementar isso com mais eficácia. Antes de eu falar um pouco mais sobre as coisas da internet, vale ressaltar uma parte bem legal do livro da Pedagogia do Oprimido, onde Paulo Freire cita que o oprimido quer ser o opressor e o opressor não quer ser o oprimido. Ou seja, o oprimido vai continuar sendo oprimido, o opressor vai sempre querer continuar oprimindo o oprimido. E também vale ressaltar que até os críticos mesmo falam sobre esse livro, que é um livro muito bom, mas tem uma leitura muito pesada, mas também ele traz ensinamentos muito bons, assim, só que são difíceis de serem implementados no dia a dia. O sistema da internet é basicamente, como a Sofia já falou, que a internet, a rede social, ela tem um poder de democratizar o conhecimento, ou seja, ela tanto pode ser uma coisa boa ou ruim, contendo também seus pontos positivos e negativos. Aí eu vou citar 2 pontos positivos e 2 negativos. 2 pontos positivos é educação digital e material didático, onde temos os dois. Você pode pesquisar em algum site, você consegue tirar um proveito daquele site sobre alguma matéria que você queira entender, e a educação online como o YouTube, por exemplo. E 2 pontos negativos, que é a desinformação, onde o aluno está propício a encontrar informações tanto verídicas quanto não, e também o ambiente de estudo, que também ele pode ser aí um fator que pode ser bem problemático nesse sentido. Bom, eu vou falar um pouco sobre onde a desigualdade educacional pode ser encontrada. E ela principalmente pode ser encontrada nas escolas públicas, tipo assim, na diferença da escola pública e da privada, dessa discrepância de ensino, nas áreas rurais menos desenvolvidas e principalmente em casos de renda, onde, tipo assim, o adolescente tem que ajudar em casa, precisa trabalhar para ajudar em casa, então, nesses casos, ele não consegue estudar, não consegue distinguir os dois e se coisa. Nas áreas rurais menos desenvolvidas, se relaciona muito com o fato de que, como se em ambientes rurais não tem esse fácil acesso à educação, seja escolas, normalmente as pessoas desses espaços precisam se locomover, né? Mas, ou às vezes nem conseguem acessar por um quesito de renda. Além de ter que escolher também entre ou você estuda ou você trabalha para ajudar em casa. Bom, e também como ela é aplicada no mercado de trabalho, e ela se aplica principalmente na diferença de salários, onde obviamente as pessoas que estudam mais ficam em cargos maiores, recebem salários maiores, e as pessoas que estudam menos ficam em cargos menores e recebem salários menores. Desemprego por baixa qualificação, onde pessoas que estudam menos acabam ficando sem emprego, ou um emprego tipo assim... Isso aí. Desigualdade de regiões, onde regiões com menos acesso à educação têm menos pessoas qualificadas. E é isso, são alguns exemplos basicamente de como ela se aplica, né? Bom, aqui temos alguns dados que reforçam nossa temática, que é a desigualdade educacional. E aqui a gente pode ver que o gráfico mostra que 25% dos mais ricos sempre vão estar em nível educacional, taxa de atendimento educacional por faixa etária. Eles sempre vão estar a um passo à frente, ou até mais, do que as pessoas mais pobres. E ali também, jovens de 16 anos concluíram o ensino fundamental. Novamente, os mais ricos sempre à frente. Pode passar? E aqui são pesquisas que, de acordo com o levantamento, 5,6% da população do país com 15 anos ou mais não sabiam ler e escrever em 2022. Claramente, a população mais pobre que não tem tanto acesso à educação como as pessoas ricas. Desigualdade entre alunos ricos e pobres do Brasil está entre as maiores do mundo. Mostra que o país tem a 5ª maior desigualdade em matemática e a 3ª maior em leitura e ciências. Ou seja, preocupante. A pandemia, como Sofia falou, agravou a desigualdade educacional no Brasil. Tanto que, por exemplo, alunos mais ricos têm acesso ao ensino digital na pandemia
e os alunos mais pobres, por exemplo, da rede pública, ficaram basicamente meio que sem acesso, porque às vezes tinham que ir lá buscar apostila e devido à pandemia não podia, e acaba que isso gerou um atraso na educação deles, e acaba que vai afetar totalmente o futuro também, porque a educação é a base. Pode passar. Bom, e para concluir, é nítido que a nossa população ela é dividida e é totalmente diferente, porque boa parte da nossa população, e a maior parte, né, tem um acesso ou é precário ou não é equivalente ao acesso que as pessoas mais ricas têm. E como eu disse, essa desigualdade é principalmente discrepante do Brasil, que ocupa uma posição assim do top 5. E é evidente que se as autoridades competentes, por exemplo, o governo, não conseguir tomar medidas que possam mudar esse fato, vai prejudicar tanto a população do país, tanto quanto o país num todo. Porque se você tem uma população que não tem boa educação, boa qualificação, isso pode afetar tanto quanto no PIB do seu país, porque não vai ter profissionais qualificados futuramente, tanto quanto a base do seu país, que é a educação que vai, tipo, a educação é a base que vai te levar para um mercado de trabalho, que vai te levar para sua faculdade, Que vai abrir suas portas. que vai abrir as portas. A gente trouxe uma frase muito famosa de Paulo Freire, que é: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. E assim termina a nossa apresentação. Na verdade, acho que 2 ou 3. Mas vai ser breve. Primeiramente, parabéns pro grupo. Tiagão, deixa eu te ajudar. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Né? É isso que Paulo Freire colocou. Ele, inclusive, é um dos educadores assim, mais renomados do nosso país. E eu fiquei muito feliz de vocês trazerem, né, ele como referência. Vocês tiveram a oportunidade de ler. Eu não sei se vocês leram o livro. Vocês leram o livro? Não? É um livro que realmente é muito interessante. Vale muito a pena para todo mundo ler, né, eu diria. Você falou sobre políticas públicas. Uhum. Hoje existe uma política pública ligada à Educa Brasil, eu acho. Não sei se vocês já ouviram falar que hoje Sim, o agora estudante... atualmente eles estão implementando até Isso. o pé de meia para dar aquele auxílio maior. É isso aí. Então hoje já se tem um pouco assim, mais direcionado exclusivamente para isso. Alguém falou, acho que foi a Giovana no início, que até o meio influencia, né? Foi você, Giovana, que a família, quando se tem um lar, né, influencia na desenvoltura desse estudante para que ele possa ter melhores condições mesmo de entender e tudo mais. Então acho que isso também é um outro ponto. Famílias, às vezes, que não estimulam o jovem, não estimulam o seu filho. E acho que vale também ressaltar que, ainda que tenha essa implementação do governo, é um passo ainda muito pequeno comparado a toda aquela luta também. E ainda falta, quando a desigualdade é tão abrangente assim, é uma coisa muito pequena que ainda precisa de muitas etapas para conseguir chegar no resultado desejado, né? Muitas etapas, Sofia. Gostaria de debater, discutir, falar várias coisas para vocês, tá? Mas depois a gente faz isso para questão do tempo. O próximo grupo fica para a próxima semana. Mais uma vez, parabéns, gente.